Turfistas brasileiros, turfistas uruguaios, turfistas espalhados por este mundo afora. Damos início ao programa Barbadas de Leilão. Nesta ocasião, estaremos comentando ao vivo, pela primeira vez, aqui junto comigo, um dos idealizadores também, o Zuca, né, popular Zuca, Mário Marques, titular da TBS, um dos titulares agora. Então, estamos inovando nesse sentido, porque antes tinha toda aquela questão, tem que editar, demora uns dias, era mais complicado. Então, aqui com a ajuda do Paulo Barbosa, que é o responsável por esse novo formato também, estamos começando esse programa para tratar da sétima edição do leilão do Grande Prêmio Bento Gonçalves. Uma festa, obviamente, um leilão atrativo, o mais atrativo de todos, desses 7 que já se passaram, né? Sem dúvida. Mas que tem também uma marca muito triste, né? Principalmente aqui pro Zuca. É o primeiro sem a presença física, eu posso dizer assim, do Eduardo Bufara, né? Que era o sócio. Durante 35, aqui no Rio Grande do Sul vai ser o primeiro sem o Eduardo mesmo. Tenho certeza que estará conosco de uma certa forma, mas fisicamente é uma perda muito grande para o turf brasileiro, enfim, para todos aqueles que acompanham o turf e sabem bem do que eu estou falando, o Zuca principalmente, que obviamente eram praticamente irmãos, então é uma perda muito grande, mas é bola que segue, é bola para frente, né? Vida em frente, né? Não dá para parar, e eu tenho certeza que ele vai estar muito feliz onde estiver diante de um leilão tão qualificado quanto este, que fique claro, tem animais em treinamento e potros, estaremos falando primeiro dos de treinamento, e ao falar em animais de treinamento, nós estamos falando de um Bento Gonçalves com uma premiação ao primeiro lugar de quase 100 mil reais, talvez 80, enfim, não vou aqui precisar porque ainda não sei o valor exato do ADED, mas temos 3 animais nesse leilão capacitados a vencer, e quando eu digo capacitados, não estou enfeitando, não é enfeite, porque a gente que trabalha com o turf, se eu quiser, eu pego um cavalo sem vitória e posso dizer que ele tem chance de ganhar, mas esse não, isso é um fato real. E nós vamos falar agora disso, mas então, fiquem ligados conosco, vai ter coisa boa para você. Barbada tem. Zuca, obrigado mais uma vez aí. Obrigado a você, Paulo. Temos aqui o Hermes, que vai participar dessa parte de animais em treinamento conosco. Depois, na parte dos potros 2015, vai entrar o Wilton Pires. Agradeço a todos vocês pela presença. É realmente um evento importante, que é o 7º leilão do Bento Gonçalves. E nós conseguimos, nesse ano, claro que com o apoio de criadores e proprietários, reunir um lote excepcional, tanto na parte de treinamento quanto na parte de potros, né? Na parte de treinamento, como você já falou, sem dúvida alguma, o grande destaque são os 3 animais que correm, e correm com muita chance o Bento Gonçalves, pela ordem do catálogo Miss Sentinela, Bagé Inconstant e Leão de Prata, e temos outros animais, temos a Perfect Bullet, Tríplice Coroada Juvenil, e depois temos a parte de potros, também um lote excelente de potros, 3 filhos do Xangai Bob, maravilhosos, o Wild Event. Antes da gente entrar mais detalhadamente no catálogo, eu queria também que tu passasse pro pessoal o dia da apresentação. Sem dúvida. Nós vamos fazer o leilão, é sexta-feira, após as corridas. Não temos ainda o programa, nós estamos gravando aqui no sábado, mas o último páreo deve ser por volta das 19 horas. Acabou o último páreo, 15, 20 minutos depois já começa o leilão. E na quinta-feira, às 16h30, ali no Sinimbu, nós vamos fazer uma apresentação geral, porque aí já estão todos os animais aqui, tanto dos potros quanto dos animais em treinamento. É uma apresentação informal, né? Os leiloeiros vão estar presentes, então os animais vão chegando, a gente vai anunciando no microfone quem é, o pessoal vai ter o catálogo ali. Então já ficam todos convidados, então quinta-feira, dia 19, a partir das 16h30, aqui no Sinimbu, no Cristal. Outra coisa importante de dizer, o único forfé do leilão até então é o barbo. Sim. Por enquanto é o único forfé. E que fique claro que o único animal que será leiloado de forma virtual, que não estará no cristal, pelo menos alojado, é o Comandante Dodge, que está anotado, inclusive, para correr. Corre um clássico agora, segunda-feira, dia 9, na Gávea. Evidentemente não tem como viajar, então vai ser apresentado e leiloado virtualmente. Ele que é ganhador do Grande Prêmio Major Sucop por aí. Os senhores veem o padrão de qualidade desse leilão. Essas são as considerações iniciais. Nós vamos entrar agora, então, no catálogo. Eu quero agradecer a presença do Hermes, que ainda não abriu a voz, não soltou a voz, mas vai fazer agora com muita convicção, como sempre, porque ele trata os assuntos dos quais ele estuda com convicção. Então, Hermes, para te inserir já direto, eu quero que tu fale do número 1 do leilão, que é um cavalo muito conhecido nosso, né? Aqui do Rio Grande do Sul. Mas sempre é bom ouvir da tua voz, que é um estudioso das corridas de cavalo, sobre um cavalo da qualidade do Bushwalker.
Muito obrigado pelas palavras, Ayrton, Zuca. Um grande abraço a todos os turfistas, a minha saudação. É um prazer fazer parte do programa Barbadas de Leilão uma vez mais e, de fato, realmente o leilão já vai começar com tudo. Bushwalker, filho do Benny the Bull, reprodutor que tem se destacado com as suas primeiras gerações, enfim. É um animal que vem de bater o recorde dos 1.100 metros em Pelotas e é um feito relevante. Animais conseguirem fazer tempos espetaculares na difícil raia de Pelotas. Esse Bushwalker tem tudo aí para começar o leilão de uma maneira muito bem sucedida. É uma ótima compra para você que quer subir esse animal para correr no eixo Rio-São Paulo ou até mesmo enfrentar as turmas do Uruguai. Bushwalker vai certamente abrilhantar demais o leilão aí do Bento Gonçalves. Se não me engano, ele está inscrito amanhã em Pelotas, sábado, hoje. Quando é a corrida em Pelotas? Ele está inscrito esse final de semana, esse hoje? final de semana. Está inscrito hoje em Pelotas. Nós estamos gravando, tem que dizer o dia, né? Isso, estamos gravando no sábado e a corrida em Pelotas é hoje ou amanhã. Ele está inscrito num clássico lá, ele vem de ganhar esses 1.100 por vários corpos. E um detalhe interessante, Hermes, esse quarto que ele tem aqui pro Barbo, Oceano Negro e Nenhum de Nós, foi a 3,5 corpos. Não, de fato. Ele é um cavalo e depois disso ele só evoluiu realmente. Sem contar quanto ele pode melhorar na grama também, né? O João Pires, ele tem realmente muita sorte com animais e sorte e competência. Os animais correm no nome da sua filha Camila. É sempre bom frisar que ele foi dono do Narges, que dispensa apresentações, inclusive foi exportado pelo esse amigo. Cavalo, está em Dubai. Esse cavalo, além de tudo, ele tem, como qualquer BND Bull, né? O BND Bull tem precocidade e parece ter uma vida útil também razoável, pelo menos. Não, né? e de fato é um Porque animal. Ele correu o Turf Gaúcho, esse cavalo. Um animal belíssimo. Sim. Animal belíssimo de 500 quilos, um porte realmente dos mais chamativos. Enfim, temos um belo animal para abrir o leilão. Mas, como a gente não pode falar em todos os animais, e logo cedo nós teremos a grande estrela do leilão, eu qualifico assim como a grande estrela, e outros podem usar outros animais para fazer isso, mas é que é um cavalo que nunca correu no Brasil. Trata-se nesse momento do melhor fundista do Uruguai. E falo isso porque ele vem de vencer no domingo anterior, ao que estamos gravando agora, uma prova de grupo 2, em 2.800 metros. Grande Prêmio de Honor. Sendo agora, talvez, considerado lá o melhor animal de fundo. E com um detalhe, ele vem para correr o Bento Gonçalves, já com passagem marcada de volta para o Uruguai, pago pelo proprietário, porque ele já está garantido no Grande Prêmio Ramírez, no qual terá uma premiação de $100 mil ao primeiro colocado. Se eu estiver enganado, me corrija. É por aí. Ele ganhou o Grande Prêmio Honor a semana passada, ganhou dos até então considerados os 2 melhores cavalos adultos do Uruguai, o de Giorno e Legion Cat, ganhou muito fácil, nos 350, 400 metros já dá para ver que ele ia ganhar, e ganhou muito fácil. Corre o Bento, que é uma grande atração, sem dúvida alguma, muito tempo que um cavalo estrangeiro, ainda mais no auge da forma, não vem para o Brasil correr qualquer prova internacional, né? Então é uma prova é um detalhe muito interessante que enobrece muito a corrida. E ele depois ele vem temporário, porque com essa vitória dele no Grande Prêmio de Honor, ele já tem presença garantida no Ramírez em janeiro. Dia 6 de janeiro, um páreo, como você disse, de 300 e poucos mil reais ao vencedor. Então ele dali pode ser um trampolim para o latino-americano. É um trampolim para o latino-americano que é em março. Então ele volta para o Uruguai, entregue no Uruguai, o cavalo volta obrigatoriamente, é entregue no Uruguai e já com inscrição garantida no Ramírez, ou seja, não precisa passar por rating, não precisa passar por teste, não precisa pedir aprovação da comissão, nada. Ele está garantido, claro que se tiver em condições físicas, ele deve estar, no Ramírez, dia 6 de janeiro, a principal prova do Uruguai, que é, como você disse, um trampolim para o Latino, 2 meses depois, que é um par de $500 mil, e um mês depois do Latino tem o Artigas, que são mais $75 mil para o ganhador. E que é bom a gente falar que a viagem que ele vai fazer do Uruguai para Porto Alegre é uma viagem muito tranquila. É uma viagem tranquila. Mais tranquila, posso até imaginar, que vir do Rio, de São Paulo para cá. Porque tu sai do Uruguai, tu para na fronteira, descansa, 4, 5 horas. É rápido. 4, 5 horas, um clima maravilhoso, volta, vem a Porto Alegre mais 4, 5 horas. Mesma altitude. Mesma altitude, vai chegar aqui inteiro. Hoje, é sábado, agora esse cavalo pertence ao presidente do jockey, e há pouco, antes de gravar, ele estava conversando com o treinador Ivo Pereira, disse, o cavalo está tinindo, correu a carreira, parece que não correu, é aquele cavalo que, como disse o Zuca, ele chegou no auge dele novamente, né? Ele é ganhador, ganhador do derby. Ele é ganhador do derby, ele já tinha 4 vitórias, ele tinha grupo 1, grupo 2 e grupo 3 no Uruguai, agora ganhou mais uma prova dele, tem 5 vitórias de grupo no Uruguai,
Ou seja, além de ser ganhador do Derby, que é o líder da geração aos 3 anos, hoje é o melhor cavalo adulto do Uruguai. Então, isso é realmente uma atração internacional do leilão. Eu considero que realmente ele esteja no melhor da sua forma, porque ele, desde Potro, no Sentinela, ele realmente se destacou. Convém frisar que no começo, nos primeiros dias de 2016, portanto, mais de um ano e meio atrás, ele era potro e ele foi o favorito daquele Ramírez em 2016. Sim, no ano que ele ganhou o Derby. Mas agora, mais maduro, esse filho do Capitão Corelli, ele vive ele o vai melhor ter o maior da sua rating da prova, não é por coincidência que ele deve ser o maior rating da prova. Enfim, então, vejamos que no número 4 nós já temos aí condições de adquirir o ganhador do Bento, talvez. Talvez ganhador do Grande Prêmio Ramírez. Por que não ganhador do Grande Prêmio Latino-Americano? Enfim, aí nós estamos falando, se nós juntar essa premiação toda, der tudo certo. Fizemos essa conta antes do programa, dá 1.650.000. Bento, Ramírez, Latino e Artigas, 1 milhão, ao ganhador, 1.650.000. E que fique claro, mais uma vez, a gente já falou, ele, em caso de seja vendido, será entregue no Uruguai, pago pelo proprietário. Isso que nós estamos falando em números, nós nem chegamos a cogitar a possibilidade dele ser aproveitado na reprodução depois que ele sendo o ganhador do Derby, claro. Com esse retrospecto que ele já tem um potencial para ser qualificado. Retrospecto, pedigree e porte físico. É verdade. Enfim, Miss Sentinela número 4, com certeza vai fazer o pessoal levantar o dedo e bater facão. Vamos ao número 5 do leilão, outra boa atração, um animal, um dos favoritos no Velocidade do Grande Prêmio Bento Gonçalves, recordista por 2 vezes na raia de Porto Alegre. E eu vou passar para o Hermes antes de passar para o Zuca, porque o Hermes também tem acompanhado o dia a dia aqui das corridas ali, né, juntamente conosco, participa do Em Busca da Barbada, trabalhou, narrou muito tempo as corridas, não sei se até se não chegou a narrar o Peron, mas se não narrou, acompanha e pode falar perfeitamente dele. Não, de fato, realmente o Peron ele é um caso clássico de perfeita adaptação à raia do Cristal. Foi um casamento perfeito com a raia do Cristal, se eu não me engano, ele somente perdeu a velocidade do Protetora, depois em outras 5 oportunidades ele venceu, quebrando recordes, enfim, mas um animal que antes disso já era tido em altíssima conta. É bom frisar que no ano passado, por exemplo, ele foi quinto num grande prêmio, num grupo 3, em Cidade Jardim, enfrentando Barão da Serra, Snowboard, entre muitos outros, enfim, um animal que pode perfeitamente ser estendido, não ficar exclusivamente nos 1.000, 1.200, enfim, uma compra excelente esse Peron, um animal que vai ao Velocidade do Bento, certamente com muita chance de vitória. Ele só perdeu uma aqui no Cristal, você citou, aliás, o Hermes citou Velocidade do Protetor, mas foi uma corrida totalmente anormal. Quem viu o vídeo, eu vi 2 vezes, ele quase caiu 2 vezes. Foi muito feio os prejuízos que ele sofreu. As outras 4 ele ganhou todas por vários e 2 em recorde. Eu até vou falar mais assim, eu não tenho aqui, eu não tenho fé pública, como se diz, eu não estou dando aval, né? Quem quiser comprar é bom examinar, né? Claro que sim. Isso inclusive é bom, não. É essencial que se mande examinar. Ainda mais esse que estão inscritos no dia seguinte, ele corre a velocidade 24 horas depois. Mas eu vou falar uma coisa, como a gente está aqui sempre no dia a dia, muita gente falava do Peron, que o Peron, quando chegou no Porto Alegre, que o Peron isso, o Peron aquilo, dando a entender que seria um cavalo problemático. Na última carreira agora que ele ganhou, que agora a gente tem os remates aí, eu até puxei o Cris Moura um lado que me disseram assim, pô, Cris, me disseram que o teu cavalo disparou 3 vezes essa semana. E eu disse pro cara que me falou que ele disparou, eu disse, mas esse não é aquele que tu falou que tinha problema? Um cavalo que dispara 3 vezes na semana não pode ter problema. Ele não dispara, ele nem galopa. Então, e o Cris me disse, não, o cavalo tá tinindo, tá bem. E quando ele perdeu essa carreira, Zuca, não é querer pegar mérito, porque eu inclusive falei no programa, não estou torcendo contra ele, mas ele pegou uma baliza ruim. Horrível. Ele não é um cavalo que Ele não é aquele cavalo que larga e faz carreira. Isso. Ele é um cavalo que ele vem de menor a maior. Isso mesmo. Então se ele pegar uma baliza agora ali por fora, a baliza do meio, ele é enjoado. Ele é um dos grandes candidatos a Sem vitória. dúvida. Não tenho dúvida disso. Outra excelente compra. E nós falávamos a respeito do Miss Sentinela, o seu potencial como um possível reprodutor no futuro. Esse animal Peron tem uma raça maravilhosa. Ele é redatore, linha baixa da fazenda Mondesir, uma filha de uma mãe irlandesa. E fisicamente é um animal com espetáculo. 520 quilos. Ele é espetacular alazão, fisicamente. É uma pintura realmente. Já tive a oportunidade de fotografá-lo em algumas vezes. Muito lindo. É para emoldurar. Se nós pegarmos a característica dos animais que foram inscritos no Velocidade, nós vamos pegar aí o Barbo, que eu acho que vai ser o favorito e grande candidato a ganhar.
o Muito Schweinsteiger, ligeiro. Outro que é muito- outra bala, e São nós vamos dois pegar cavalos muito um veloz. Peron, que é aquilo que a gente fala, ele não é aquele cavalo ligeiro. Ele é aquele cavalo que acompanha o treino da Isso. carreira e faz carreira ali dos 700 para fora. Exato. Então o paro vai sair afeição para ele, né? Claro que ele quis ganhar com umas máquinas também. E o velocidade do Ramírez, qual é o prêmio? Ramírez, qual é o prêmio? A velocidade do Ramírez deve dar uns 80 mil reais pro ganhador. Já ajuda, né? E é um E cavalo... o Amor Titano saiu daqui, deu a velocidade do Ramírez. Exatamente. Vamos virar, porque nós vamos seguir aqui agora com aquele cavalo que eu falei lá no início, que é o único que não estará no cristal, mas nós vamos falar de um cavalo ganhador de Major Sukov. Nós estamos Entre gravando outros, dia provas. 8, é 8 hoje. Ele corre dia 10. Hoje é 17, ele corre 7, dia ele 9, corre segunda-feira. dia 9. Então é um cavalo que Agora pode como favorito, inclusive, chegar à esse sua clássico, né, oitava vitória, sendo que é ganhador de grupo 1. E aí eu quero que tu fale, porque tu obviamente deve ter todas as informações necessárias sobre, inclusive, o estado atlético dele. Né? O cavalo tá tinindo, ganhou faz 30 dias, e ganhou um páreo na grave maravilhoso, um semiclássico, ganhou do Samba de Bamba, que é um cavalo que na areia, na distância curta, é uma máquina de correr. Até pouco tempo atrás você achava que ele ia só na grama. Na realidade ele vai tão bem na grama quanto na areia, né? Ele foi um cavalo que chegou até a milha aos 2 anos, ou seja, não é um cavalo só de velocidade, mas depois especializado em 1.200 metros, tem feito as melhores atuações da campanha dele. Ganhou o Sukov, como você bem disse, ganhou para cima do High Hours, que foi exportado, está nos Estados Unidos, vem de Vitória, uma carreira linda, corre normalmente segunda-feira e aí vai ser leiloado virtualmente. É um cavalo que tem totais condições de seguir campanha, inclusive no Uruguai, e depois aproveitamento reprodutivo, que tem um pedigree Eu ia maravilhoso. falar desse aproveitamento reprodutivo. Ah, que não te tenha refere. dúvida. Ele é filho do fantástico, excepcional Dodge, né? De uma mãe Raildo, que foi um dos grandes mãe filhos de Stormcat, Stormcat, a avó Deputy Mills, a bisavó secretária. Ele tem um pedigree de sonho, caule 510 quilos. Enfim, é outra excelente compra, inclusive para correr os pares clássicos, como disse o Zuca, né, no centro do país, também no Uruguai e também para reprodução. Sim. Ele venceu o Major Sukov em 2015. Ele venceu o Major Sukov. E aí nós estamos falando 2 anos depois, ele vencendo prova especial na areia, para ver a Segue forma bem desse o cavalo, na travessa. Agora nós vamos então passar adiante e quando a gente passa adiante, a gente se depara logo com o ganhador, o atual campeão do Bento Gonçalves. Recordista da distância. Recordista da distância, cavalo que foi ao Uruguai, correu o Ramírez, foi quinto. Teve no Rio de Janeiro, correu o Grande Prêmio Brasil, do qual ele participou ativamente, virou a reta na segunda posição, nunca tinha pisado na grama. Aí vão dizer, entrou último, chegou a 10 corpos do ganhador, em sua única atuação na grama, nunca pisado na grama. E depois venceu uma prova de 1.900 metros, voltou para Porto Alegre, correu protetora 70% das suas condições. É verdade. Ganhou protetora e hoje, no dia que estamos gravando, quebrou os relógios na rádio. Trabalhou espetacularmente. O Bagé em Concert também gabaritado, quem sabe se credencia aqui e arruma a gateira para correr. Sim, no o Ramírez. primeiro e o segundo colocados no Bento estão garantidos no Ramírez. Eu acho o Bagé em Concert um nome fortíssimo no Bento Gonçalves, não só por tudo que você falou, por ser o recordista, por ter ganho no ano passado, por ter ganho o preparatório, não, mas enfim, não deixa de ser um preparatório, que é o protetor, que não estava 100%, mas é um cavalo que conhece a nossa cristal maravilhosa. O cavalo está super achado, super preparado, está tinindo. Então eu acho que sem dúvida alguma é um nome fortíssimo no Bento Gonçalves. E para aquele proprietário do Turf uruguaio também, ele tem a vantagem de que o Bagé em Concert já conhece a raia. Exato, já esteve Maranhas, lá, esteve correu lá, bem. fez uma ótima apresentação. Fez. O seu 5º lugar, ele participou ativamente da carreira, foi uma boa corrida e voltou para cá com o desejo do seu proprietário de tentar o bino no Bento Gonçalves, que é o que ele vai almejar aí no próximo dia 21. Sempre muito importante agora, o que é bom nasce pronto, né? Porque ele correu na raia do Cristal, ele correu na raia do Uruguai, ele correu na raia do Rio, na areia e na grama. Né? Então, craque, né? Não tem mistério. Portanto, você tem possibilidade de adquirir aqui também, no mesmo caso do Miss Sentinela, o ganhador do Bento Gonçalves. Sem dúvida alguma, é uma das grandes forças. Falando ainda em Bento Gonçalves, nós vamos chegar naquele terceiro nome, né? Citado lá. Leão de Prata, um cavalo de 4 anos. Um fundista por excelência que vem de perder para o melhor cavalo de areia do Brasil numa prova em 2.100 metros. E, diga-se de passagem, teve um certo prejuízo na entrada da reta e chegou agredindo no final. Tem 300 metros a mais. Eu arrisco dizer que aqui teremos um cavalo exportado. Eu acho que a chance é muito grande. Não que os outros não possam ser vendidos, acho até que serão também, mas esse aqui eu sou capaz, se eu tivesse que apostar,
ele tem 90% de chance de chegar no valor que seu proprietário espera receber. Ele é um cavalo que, quanto mais distância, vai melhorar. Quem viu o replay dessa corrida que ele perdeu por invicto, até hoje invicto na areia High Cris, pode perceber que na entrada reta ele está 5 corpos atrás e vai chegar um corpo e meio, como você bem falou, chegou agredindo. É um cavalo que está em evolução, é óbvio que ele vai adorar os 300 metros a mais, que também é a distância do Ramírez. Então, sem dúvida alguma, é um cavalo que se chegar bem aqui e se adaptar à nossa pista, que não tem por que não se adaptar à nossa pista, é nome fortíssimo no Bento Gonçalves. Eu arrisco dizer novamente que esses 3 cavalos do leilão estão entre os 4 favoritos do páreo. E eu acredito que o animal leão de prata, ele tenha condições, inclusive, de, no Brasil, caso permaneça no Brasil, inclusive ser preparado para as provas de grama. Ele ganhou um clássico na grama. Ele ganhou uma prova especial na grama. Isso. A raça dele é toda de grama. Ele venceu um irmão do Leme Norte, do Equinoplex, 2 bons animais de grama. Enfim. É neto do Axar. Enfim, você que quer projetar Grande Prêmio São Paulo, Grande Prêmio Brasil do ano que vem, com paciência, esse cavalo Leão de Prata é uma boa aquisição também. Bisneto do Alégide, que no Arco do Triunfo 2 vezes. Você sabe que eu prezo muito na corrida de cavalo o conjunto, né? Tem a base, que é o treinador, isso é a equipe, o cavalo e o jockey. E esse conjunto, quando fecha, e eu posso falar até do Bagé em Concert, incluir nisso, que vai ser pilotado pelo WP Silva, que é um jockey considerado comum, mas que com ele se transformou num leão, os dois juntos se casaram, não tem jeito. E eu vou falar do Leão de Prata no seguinte, porque o Leão de Prata, as melhores corridas dele sempre foram na mão do Lavor. E o Lavor, por compromisso e obviamente por o High Cris ser o melhor cavalo de areia, teve que montá-lo naquele páreo e ele foi pilotado pelo Mazini. Então agora o Mazini já conhece ele. É verdade. Agora o Mazini sabe o cavalo que tem na mão e o Mazini está mais em forma também, porque o Mazini estava retornando. Exatamente. Então, acaba de vencer o Nileu de Paula Machado numa ótima direção na roça. Então vocês podem ter certeza que ele já vai correr muito mais em relação à carreira que ele correu a última. Fora os 300 metros a mais. Sem falar dos 300 metros a mais. Então nós temos aí um forte candidato, sem dúvida alguma, a vencer o Bento. Falamos aí só de craque até agora, né? É bom fazer um programa assim, né? O bom mesmo era ter um cavalo assim. Eu ainda não consegui, quem sabe. Vamos atrás, vamos procurar. Vamos chegar no número 13 do leilão, que é uma 3 líderes da geração aqui no Cristal, né? Uma das boas potrancas do Cristal, inscrita no Grande Prêmio Luiz Fernando Ciro Lima. Segundo o treinador Antônio Carlos Silveira, fez um trabalho espetacular, ele leva muita fé de vitória. Isso ele me falou na quinta-feira à noite, nos remates. Então eu gostaria que o Hermes Martins e o Zuca dissertassem um pouco mais sobre a Lady Cash, filho do Tiger Heart, que está no Grande Prêmio Luiz Fernando Ciro Lima. A Lady Cash, ela ficou famosa por escoltar a Perfect Bullet, que por sinal é o número 14 desse leilão. Mas enfim, ela vem atuando na primeira turma de potrancas, foi alongada, muito embora eu tenha um saudosismo de vê-la na distância mais curta, onde ela venceu o clássico Armand Hofmeister, enfim, onde ela produziu o máximo, na minha opinião. É uma filha do Tiger Heart, numa mãe New Colony, um potencial reprodutivo maravilhoso para o futuro, enfim, uma ótima aquisição em Lady Cash, número 13. Ela foi da milha para os 2.000 metros justamente para se preparar para essa prova, foi muito bem, fez segundo, claro que ela está melhor agora, é uma potranca essencialmente clássica, podem observar no catálogo, ela só está correndo o Grande Prêmio. O Hermes lembrou muito bem, a linha baixa dela é uma das melhores, se não a melhor linha materna do mundo. Essa linha não aparece aqui no catálogo, evidentemente, mas a Table the Rumor, que é a quarta mãe dela, é bisneta da Special, da mãe da Special, que é uma das grandes linhas maternas, linha do Sadler's Wells, linha do Nureyev, de tantos outros campeões. Portanto, aí uma égua com capacidade para almejar o topo do placar no Grande Prêmio Luiz Fernando Ciro Lima. A gente vira e chega na 14, o Hermes já falou, que é aquela que ensinou o caminho do disco para a Lady Cash, que é a Perfect Bullet. Essa potranca correu o Turf Gaúcho, perdeu uma carreira de chorar, né? Deve dar um dó no coração do cara perder um Turf Gaúcho da forma que ela perdeu. Mas aí ela provou que ela é boa, ela estreou e aí veio aquela questão de correr muita barbada. Ela perdeu na estreia dela e eu me recordo perfeitamente que o treinador disse, larga ali, acompanha e vai cruzar por cima.
Só que ela pegou uma potranca boa, que aquele dia se escapou na frente, não verdade. deu tempo de passar. É verdade. Passado 15 dias, elas foram se enfrentar de novo e aí a ordem foi outra. Agora larga e bota pra andar, vamos ver o que acontece. E a partir dali, só deu ela. Aqui não perdeu mais, foi tríplice coroada. Foi tríplice coroada. E aí que eu vou pedir pro Zuca comentar, porque ela foi ao Uruguai, correr a Poja. Ela se abateu com a viagem. Muito, ela perdeu muito peso na viagem. E eu arrisco dizer, ela foi tríplice coroada, ela ganhou a milha aqui da Taça de Cristal, porque ela é uma potranca extraordinária. Nós temos depois alguns vídeos e algumas fotos que no futuro o Paulo vai inserir, mas todo mundo acompanhou. Ela ganhou as 3 provas da Tríplice Coroa de ponta a ponta, com uma velocidade impressionante. E ela, por essa característica, essa velocidade enorme, impressionante que ela tem, e pelo pedigree também, Bene de Boom, Mãe Royal Academy, eu acho que é uma potranca que até 1.300, 1.400 metros, e talvez até na grama, que ela não correu ainda, sem dúvida alguma vai ser de primeiríssima qualidade em Rio e São Paulo. E fique claro, ela não está inscrita, a ideia era correr a velocidade do Bento. Mas ela, como se judiou muito, vou usar esse termo, na viagem para o Uruguai e depois voltou para Porto Alegre, e por ser uma potranca diferenciada, o proprietário e o treinador chegaram à conclusão que era melhor preservá-la para compromissos futuros. Porque não tem o porquê tu... E tem muito futuro essa potranca, muito futuro. Sem dúvida alguma. Uma competidora que não se abateu em algum desde a estreia, desde a primeira vez que ela pisou na raia, ela só enfrentou pedreiras pela frente. A eliminatória que ela passou para a final do Turf Gaúcho tinha Barbo, que é o melhor velocista da atualidade aqui, Estrelita Mia, que já venceu no Uruguai. Tá invicta no Uruguai e corre um clássico domingo. Favorita domingo num clássico no Uruguai. E quando da sua vitória na Taça de Cristal, além da Lady Cash que está no leilão, ela bateu a Fofolete, que estreou na Gávea vencendo na grama. Não, é uma potranca de primeira qualidade. Ela só pegou turmas fortes e sempre vencendo com muita autoridade. E foi dos 700 até a milha no mesmo aos 2 padrão, anos. Aos 2 anos. Mais uma máquina aí para você. Para outro animal que eu considero uma ótima compra. Dos animais em treinamento, eu até vou parar por aqui, se vocês quiserem botar mais algum. Eu me refiro ao Soldier of Mind. O número 19, ele vem de escoltar, tá certo? Que chegou longe, verdade. Um dos também cotados para vencer o Bento, que é o nadador, Nome fortíssimo. que é o líder aqui. E esse cavalo, ele saltou em uma semana de 1.380 metros para 2.000 metros. E foi com uma raça 100% de grama e só correu na areia. 100% de grama e só correu na areia até agora. Esse eu ia comentar justamente isso. Esse é um potro que tem que ser olhado com carinho, que é um potro que quando pisar na grama pode se transformar. Potro em evolução. Linha abaixo do Aras Anderson. Totalmente de grama, roubando. Deu o Possolo. Foi recordista na grama na Gávea. Enfim, é uma raça Rubama, Dovile, tudo grama. Esse é um potro que tem que ser olhado com carinho. Neto do Galileu. Me refresca a memória, que eu sou o The of Fortune, se eu não me engano, é o pai do Jadir, que venceu lá no Grande Prêmio Grupo 1, no dia do Grande Prêmio Brasil. Eu acredito sim, esse filho do Galileu. Eu não sei se Jadir que foi exportado, se eu não estou equivocado. Ele é sem dúvida é um neto do Galileu, mas eu não me lembro se é o Soldier of Fortune ou é o... Mas enfim, é uma raça Enfim, é neto do Galileu com certeza. Eu disse que ia encerrar, mas aqui tem que dar barbada, né? Nós estamos falando tudo de animais que quem tiver dinheiro no bolso é barbada, mas aqueles que têm um pouco menos de poder aquisitivo, eu vou citar 2 animais aqui que eu acho que vão sair um preço razoável, barato até, e que uma até fica difícil eu falar porque é do meu pai, mas falo mais pelo pedigree. A Follow Me, filha do Hilton Wells, mãe Hessler Jet. Grama também. Grama, já tem colocação clássica aqui. E o outro é um cavalo que correu ontem, aqui no Cristal, que é o Classic Knight, que é um filho do Unspeakable, uma mãe mensageira lá. Ele ainda não tem vitória aqui no Cristal. Esse é uma excelente compra para mandar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, tem uma campanha inteira pela frente. Então, esses 2 animais saem um preço razoável, talvez. Eu considero 2 boas compras. 2 ótimas. Você fez bem de falar em animais que não vão sair em preços. Esses todos que nós falamos são as estrelas, não são, evidentemente são animais caros. Mas esses 2 que você citou, e eu adicionaria na lista a Condessa de Itac, também uma potranca em evolução. Venceu uma irmã da Benalmado, né, que foi líder da geração. Exatamente. E andou correndo tanto com a Perfect Bullet quanto com a Lady Cash. Sempre chegando por ali. Já clássica e Marside, que também pode melhorar na grama. Evoluir aí com o aumento da distância. Exatamente. Outra boa compra. Enfim, então falamos aqui daqueles animais que estarão em pista
na véspera do Grande Prêmio do Bento Gonçalves, no dia 20. Que fique claro, teremos corrida na sexta-feira. Na quinta-feira, muita gente já vai estar em Porto Alegre, vai poder acompanhar a apresentação. E depois tem jogo de remates aqui. Tem jogo de remates. Dos clássicos, acho que de todas as provas. A né? programação começa, na realidade, na quarta-feira já. O pessoal que estiver chegando de fora já vai ter aí uma comitiva, um pessoal organizando aí um jantar para receber essas comitivas de fora. Tem muita gente do interior. Quem quiser, faça contato aí com o Jockey Club, porque foi feito um convênio bem legal com um hotel 5 minutos aqui do Jockey Ótimo Club. hotel. Um hotel maravilhoso. Enfim, a gente vai encerrando a primeira etapa desse programa, porque nós retornaremos em seguida para falar. E quando eu falo em seguida, não é que seja editado, tá? É porque nós temos que fazer uma alteração de montaria aqui. Aqui é tudo ao vivo. O Hermes tem que sair agora e o Wilton Pires entra. Entendeu? Substituição, 47 primeiro tempo, ainda tem mais 45, sai Hermes Martins, entra Hilton Pires, pode ser até ao vivo. Eu aproveito para agradecer a oportunidade de fazer parte de mais um programa Barbada de Leilão. Convido a todos para que acessem o turfonline.com.br, sempre com novidades. E, inclusive, no Facebook, agora vamos falar dos potros, eu tive a oportunidade anteontem, no caso na quinta-feira, dia 5, de fotografar uma das estrelas dos potros. Chama-se Unforgiven, vocês vão ter a oportunidade de falar mais sobre ele. As fotos, tem um vídeo lá também dele, se você quiser acompanhar lá no meu Facebook, tá lá. O Facebook Unforgiven é uma pintura. Grande abraço a todos e até uma próxima. Obrigado, Hermes. Então, aí o Hermes encerrando a sua participação, sempre muito produtiva. Valeu, Hermes. A gente está aqui agora já com o Wilton fardado. Substituição no time? Substituição, o Hermes saiu cansado, mas promete reaparecer com grande ação. Esse modelo de programa aí que a gente está tentando fazer hoje, eu acho que é uma coisa que falta no Turf. E eu te confesso que eu tenho aquele meu programa que fala de Barbadas, que é gravado, e eu tenho pensado muito em fazer isso. Porque o pessoal tem que ter aquela coisa de ter uma hora de chegar em casa, ou tenho que ir para casa que vai ter um programa de Turf. Sim. Porque o Turf, com a ideia. A gente tem tanta gente que gosta de Turf, que a gente acaba facilitando a vida do turfista. Sim. Porque aí tu tá lá, tá gravado, tu vê quando tu quer. Não que tu não possa deixar gravado, mas também dá para acostumar o cara, para criar esse vínculo, essa proximidade. Então, esse modelo de ao vivo que a gente está fazendo, claro que hoje é a primeira vez, a gente nem divulgou, vai ter pouca gente nos assistindo, mas é uma coisa que, até uma sugestão para quem trabalha com Turf também, quem sabe aí, queira seguir. O Wilton está aqui e eu vou dar a oportunidade para ele, porque o Wilton é treinador de cavalos, é estudioso de raça de cavalo. E ele estava escutando a gente falar dos animais de treinamento. E se quiser fazer alguma consideração, porque alguma coisa eu tenho certeza que passou desapercebido por nós que tu tem a acrescentar. Boa tarde, senhores turfistas do Brasil, do Uruguai, do mundo. Agradeço o convite ao Zuca e ao Ayrton estar aqui e o compromisso em substituir
um estudioso do patamar do Hermes Martins é grande. Então vamos fazer o possível para que, né, estejamos à altura, não vamos deixar cair a peteca. Aproveitando então o gancho rapidinho que o Ayrton passou da questão dos animais em treinamento, que eu estava olhando e para ser sincero, eu estava rezando que me deixasse essa boquinha. 3 animais assim, rapidamente, para não perdermos o gancho dos potros, mas que são 2 éguas que correram ontem. Uma perdeu de crime, que foi a Tapiraca. Para a turma de Rio e São Paulo, Eixo e São Paulo é um animal que tem toda a tendência a pegar raio de grama. Perdeu uma carreira ontem criminosa, um percurso um pouco atribulado. Mas mais até indicar a Tolinda, com uma raça divina, uma filha de Bolt Star, mamãe Public Purse, um potrancaço de 500 quilos que, assim, praticamente perdeu na partida o páreo. Vou colaborar contigo. Praticamente não, eu vou te falar, eu narrei o páreo, ele terminou o páreo, eu falei, ela perdeu na partida. Sim, exatamente. Pode ter certeza. Sim. Eu sei que te parafraseei, porque, né? Tu não quer, desculpa, não peguei não quer tirar o mérito, não te dei o mérito de quem ganhou, né? Não, mas tá eu certo. sei, se ela larga junto, ela tinha ganho ontem. Fez os animais, o duplo ouro, então, todos os animais de treinamento do duplo ouro, tanto o Filizola quanto o Godoy me disseram, nós vamos colocar a Tolinda, porque é para colocar os animais todos, não tem reserva, não tem nada, mas ela corre muito. O Wilton não mostrou viu isso o ontem, páreo perfeito. Ela largou mal, muito mal, saiu empinando ali, e quando virou a reta, ela juntou os ponteiros. Né? E aí, na entrada da reta, se tu olhar, a minha égua que está no páreo até abriu um pouquinho, e por ser estreia, talvez, e coisa, a Tolinda foi de golpe para dentro. Exatamente. E tu perde um terreno, e mais do que tu perder o terreno muitas vezes, até por ser estreia, e eu achei ela até por ser, mesmo sendo Bolt Star, que teoricamente é uma raça mais para curta, ela é bem braçuda, um golpe desse para dentro, tu tira a ação do animal. Então até tu conseguir realinhar o animal sendo estreia, e aí ela veio por dentro, a minha estava apertando ela um pouquinho na cerca ali, novamente por ser estreia, isso às vezes deixa o animal meio assustado, fez uma carreira divina. E é muito boa compra. Muito boa compra para Eixo. E a Tapiraca também fez segundo ontem. Fez segundo no mesmo páreo. Isso que eu digo. Acho que as duas são compras maravilhosas para cima. Foram de parelha. E um outro animalzinho aqui que eu estudei, achei interessante, é um bicho que vale a pena, é o Extra A, tá? Do catálogo aqui, o vinhaço. Porque eu olhei as carreiras dele ontem e assim, é um redatório na Queimante, eu acho que é um animal que pode ir mais longe. Só correu na areia, daqui a pouco é um animal. Só correu na grama, perdão, daqui a pouco é um animal que pode ser testado com sucesso na areia. O único páreo que ele perdeu, o páreo que ele perdeu de crime, faço questão de ressaltar a palavra ele perdeu, porque quando ele vem para dominar o páreo, algo aconteceu, ele desgarrou umas 4 linhas, voltou de novo e chegou agarrado ao ponteiro em 1000 metros grama. Então, eu acho, principalmente para a turma aqui do Sul, é o contrário. Chegando à frente do Non-Stop Benny, que é um cavalo que já está, inclusive, enfrentando o time mais forte agora. Sim, correu agora 1900 ali no Non-Stop Benny, quer dizer, eu acho esse no sentido ao contrário. Esse era um animal interessante para trazer para cá, tu arrumar ele, ver se o trazer para cá é que eu quero até me corrigir a mim, porque eu falei que o único cavalo que não estaria aqui era o comandante Dodge, esse também é... Esse não sei, não tenho essa informação. Deve ser virtual. Mas eu acho uma compra interessantíssima, porque não acredito que vá sair muito caro, e tem muita raça, barbada, né? Sinceramente, para correr só 1000 metros, ele está... Sim. Se há alguma questão para corrigir, a gente sabe que a gente traz aqui para o Sul, brinca um pouquinho, se diverte e ainda manda de volta. Vamos então agora tratar daqueles que vão brilhar ano que vem nas pistas, né? Começa aí, já começamos com um Turf Gaúcho. Janeiro. Temos outras pencas aí grandes, né? Aqui no interior do estado, também fora do estado. E a gente vai falar, aqui vai ficar complicado, que a gente não pode falar em todos, mas é tanto potro bom e potranca boa, que a gente vai tentar falar o máximo possível. E aí tu vai pegar aqui BNDBU, por exemplo, fica difícil não falar de todos. O BNDBU, não tenho dúvida que foi o reprodutor que estourou. Uma quantidade absurda de pencas. Absurda de pencas e animais. Nós vamos falar do próprio Non-Stop Benny, que agora o Wilton falou que correu 1900, que estão indo na distância. Então,
tá dando de tudo. Eu me refiro já no 25, Juca, inimitável, que venha a ser um Benedebu. Vai ser provável 25? forfé. Provável forfé. Provável forfé. Então, Mas o 26 é uma outra fêmea Benedebu. Então vamos passar aí. Como eu falei dos Benedebu, é difícil de não falar. Vamos no 26, então. Se a outra é mãe Ministral Glória, agora é mãe Poribeck. Então, não... E essa é a irmã própria do Forte Fortune, que tranca, corre na né? sexta-feira aquele páreo, um clássico, que é uma espécie de... 1.200 tem vitória clássica. Forte, forte, vamos ser sinceros, o Wilton tá aqui. Poderia correr Que até é a o velocidade. responsável pelo Barbo, junto com o pai dele. Ele chegou, não que ele vai ganhar do Barbo, mas ele chegou atropelando pra cima do Barbo, aquele dia, né? Ele é força sexta-feira nesse clássico. E essa potranca é a irmã própria dele. Ele é um animal que tem números desde potro. Tem. Assim, Ayrton, tanto quanto eu e o Zuca, principalmente, a gente fica no dia a dia na raia da manhã ali, a gente sempre conversa, troca ideia de animais, normal. Ele trabalhava junto com o Argona, um décimo melhor, ele né? tem, Regulava ele com ela. sempre de teve canela, números. né? Ainda Muito não bom havia confirmado os números. Isso. E, assim, se tu for falar assim, mas ainda não confirmou, mas não confirmar o fracasso dele para Barbo, Tá tinindo como é essa que tu vai dizer que não confirma o A animal? potranca, a irmã própria dele, é muito boa compra. E aí tem outro, o Benedebu, logo em seguida, né? Que é um cavalaço, assim, com o Nebu. Tem vídeo dele também. Tem a impressão Esse que o aí- Zuca vai ficar de olho nessa. 520 quilos. Esse eu vou... É impressionante. O Juca, perdão. Esse eu vou... O Juca. O Juca vai ficar de Na olho minha nessa. concepção, a mãe também já... Sim, já deu a batida já no deu 10. uma shield, né? Então eu tenho certeza que pelo porte físico, pela raça, tanto em cima quanto Esse é um embaixo, potraço. nós estamos falando aqui das estrelas, né? Entre os potros do leilão. De velocidade, sem o dúvida. número 28, mas aí você vai poder acompanhar o vídeo. Depois o Paulo vai fazer uma edição de alguns vídeos. Vai poder acompanhar, mas quem estiver aqui quinta-feira, já bota aí um círculo em cima do 28. É um que potraço. mesmo que não Impressionante. possa comprar, quem gosta de cavalo tem que olhar um cavalo Vai desse. ver um cavalo lindíssimo. Vai ver. E ele hoje de manhã estava na raia, eu acho que isso é muito interessante, ele já está domado e galopando, estava na raia e é um potro de primeira linha. Logo depois, do lado, nós temos aí uma potranca Adriano. Aí nessa potranca nós temos que fazer algumas correções e atualizações ao catálogo. O peso dela não é 445, é 490 quilos. Foi filmado hoje até o Diferença considerável. 495, na realidade deve ter sido um erro gráfico, esse 4 parece com 9, é 495 quilos, é um show essa potranca. E o outro erro do catálogo é que aqui na ponta mãe, na mãe dela, não consta a campanha. Na realidade, essa égua ganhou 4 corridas aos 2 anos na Europa, 2 na Inglaterra e 2 na Itália, inclusive um clássico Black Type. Então, detalhe, a mãe da potranca, 4 aos 2 anos na Europa, 2 na Inglaterra, 2 na Itália, inclusive um clássico Black Type. Então, uma égua de altíssimo padrão. Esses 2 produtos dela, 2 potrancas maravilhosas, elas se acidentaram, lamentavelmente, morreram, não puderam fazer campanha. E essa Marajaína é fora de série. Um complementozinho a mais, ela tem 6 carreiras aos 2 anos, sendo as 4 vitórias já citadas pelo Zuca, e 2 segundos. É uma égua diferenciada, é uma égua de primeira classe. Só não seguiu campanha por problemas que Essa é acometem uma qualquer potranca, animal. essa é uma então, potranca E de luxo. quem conhece o ministro Luciano Ciro Lima sabe como ele cria, né? sabe como ele cria, então não precisa muitos comentários, além daqueles já feitos. É outra que tem que ser vista de perto. Né? Sem dúvida. Sem hoje, dúvida. hoje de manhã, a pedido do Zuca, fiz filmagens dela, o ministro estava presente, inclusive, conversamos, trocamos algumas ideias. Uma potranca linda, uns quartos, né? Bem estilo brasileiro, vamos assim dizer. E está domada, caminhando no Sinibu, não foi nem experimentada ainda. Então, assim, poderia aquela má língua dizer assim, experimentada e não se viu. Não está sequer experimentada, ela só subiu a raia aqui para ser pesada. Bem nascida. Bem nascida, uma potranca, que é uma coisa que me agrada até para quem tem pretensões de turf gaúcho, uma potranca mansa, tranquila, de boa lida, olha. E a raça é fora de série. Enfim, tem outra excelente oportunidade de compra, então agora uma fêmea. Vamos passar, vou tentar chegar aqui no 32, Zuca. A gente falou da criação do Luiz Fernando Ciro Lima, do ministro, e aqui nós temos um animal criado no Bagé do Sul, do Dr. Ulisses, que isso é selo de qualidade. Sem dúvida, garantia de qualidade. Garantia de qualidade. Nós temos 3 filhos, certamente são os 3 últimos Xangai Bob que vão ao leilão no Brasil. O Xangai Bob, como os senhores sabem, veio 1 ano só para cá, não volta mais.
Começou esse ano, a primeira geração dele nos Estados Unidos começou a correr agora em junho, ele já está em terceiro na estatística. A cobertura dele hoje está $25 mil na Coolmore, que é o maior centro de garanhões do mundo. Ou seja, é um cavalo que nunca mais volta para o Brasil. Então quem não tem Xangai Bob, infelizmente são poucos, eu, por exemplo, não tenho, gostaria de ter. Essa é a última chance. São 3 produtos do Xangai Bob no leilão, 2 machos e uma fêmea, um melhor que o outro. Esse aqui não tem o que falar. A mãe já deu a Grazi grupo 1. Deu a sempre lembrada ganhadora na estreia, uma extravaganza com 2 vitórias aos 2 e 3 anos. E a linha baixa da Donegali é sem dúvida alguma das 2 ou 3 melhores linhas maternas do Brasil. O potro é maravilhoso, apesar de ser de 21 de outubro, também tem vídeo e foto dele. Não poderia se exigir uma raça melhor do que essa. Mãe Roi Normand, avó Claxon na Donegali, é um potro que tem ilimitadas possibilidades. E eu quero tentar, inclusive, não desmerecendo ninguém, mas virou Northern Affleet. Grazi Scirocco, sempre lembrada Manduro, todos com vitórias, né? Só para passar rápido. Una Extravaganza, Roderick O'Connor. Inclusive a Manduro e a Roderick O'Connor, se não me engano, aliás o Hermes depois antes perguntou do Jadir, hoje do Jadir é Roderick O'Connor, não é Soldier of Might, mas os dois são Galileu, enfim. São animais de fundo, tanto o Scirocco quanto o Manduro, quanto o Roderick O'Connor são animais de fundo. E eram velozes, porque a Grazi corria na frente, a Una Extravaganza ganhou, se não me engano, de ponta a ponta. Então agora com o Xangai Bob, que tinha uma velocidade, uma precocidade impressionante, esse bicho tem que ser olhado com carinho. Já que você está falando em velocidade, desculpe, se tu quiser falar, pode falar. Não, só para estar exatamente assim, repetindo. A geração do Xangai Bob estreou nos Estados Unidos e não sei qual é o termo usar exatamente, um estrago talvez. Estão ganhando e batendo recorde. E terceiro na estatística. Tendo dado com todos esses pais, então quer dizer, a mãe dá. E aí tu vai colocar o Xangai Bob que está dando, né? Difícil não sair alguma coisa boa. O Zuca, eu ia pegar o gancho do Zuca porque ele falou em velocidade e tem um cavalo aqui que talvez muitos nem olhem, né? Tem gente que tem preconceito, mas não dá para ter preconceito. E eu tô falando do 34, que é filho do Chocolate Chip. Tá aí, muita velocidade, o Chocolate Chip. Por isso que eu peguei o gancho da velocidade. Eu acho que o pai do Irro Lerrano, né? O Irro Lerrano, que ganhou velocidade aqui do Bento por vários poucos produtos. E ele é Chocolate Chip, que é mensageiro, uma engadira que dá em qualquer distância, então não tem muito. E talvez seja um animal que não saia tão. Não, e é um ponto que tem linha baixa de velocidade também, porque o Chocolate Chip é mensageiro ao lado, a mãe é o Nirufo, um grande velocista. E a linha materna dele, a linha da Gôndola Real, Baronete, o Sol de Angra, esse que deve estar aqui, ganhou várias pencas esse ano. Good Heart, daqui, que é neto da Baronete. Só velocidade é nessa linha baixa. O outro também, de muitos predicados para quem quer velocidade. E que talvez não saia assim num preço tão absurdo, sim, né? Uma coisa excelente opção. Mais perto da realidade para aqueles surfistas, digamos assim, de médio, né? Proprietário médio aí, enfim. E até lembrando, pegando só rapidinho, porque serve para o comentário para os dois, tanto para o Thanos, que é o 32, quanto para o Praco Chip, são de outubro, quase novembro. Então, nenhum dos dois está domado. 450 quilos, quer dizer, ele tem ainda uma tendência a crescer consideravelmente. Então, muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. Se me permite, eu vou chegar num número aqui e quero fazer uma deferência a um dos mais promissores veterinários do Rio Grande do Sul, criador, né, responsável pelo número 36, o Emílio Borba. Esse rapaz, eu posso dizer rapaz, é um amigo nosso aí, de todos. Sem dúvida. Tem uma escola no Bagé do Sul, com o Dr. Ulisses. Quando ele saiu do Bagé do Sul, e por onde ele ficou muitos anos, ele veio... Quase um mestrado, né? Um mestrado. Aí ele resolveu atender em hipódromos, cancha reta, e o talento era tanto que ele tomou conta. Né? Tomou conta no bom sentido, eu quero dizer. Ele conseguiu agregar um número de clientes muito grande e rapidamente, num espaço curto de tempo. Sim. Então ele é qualificado. E logo depois ele já foi contratado pelo Old Friends. Pelo Old Friends. Então, parabéns aí, Emílio, pelo trabalho que você está fazendo, porque isso também é mérito e isso dá força para aqueles profissionais que atuam na mesma área que tu. E a gente tem visto aqui ótimos veterinários, né, jovens, que estão se inserindo no Turf agora, que estão sempre estudando e pegando com os mais velhos também conhecimentos que tu traz lá de trás. Exato. Enfim, 36, Adriano Mãe Roi Normand. É um ponto lindo, tem fotografia dele, depois na edição o Paulo pode colocar a fotografia. É um ponto maravilhoso. O Adriano, a mãe foi grupo 1, grupo 2 e grupo 3, criação Santa Maria de Araras. Também não tenho o que falar desse potro. Potro bem criado, bem apresentado, mãe consagrada, linha baixa de primeira qualidade.
É outra ótima opção do leilão. Eu vi o vídeo dele e gostei muito porque até estava brincando com o Zuca que esperava quando fui olhar a potranca do ministro, por ser Adriano, um animal um pouquinho mais... Ele não está aqui ainda, o potro esse. Tem o vídeo, né? Ah, tem o vídeo, sim, tem foto. Né? Acompanhamos, fazemos o possível. É muito bonito. E ele é um Adriano já mais comprido, talvez tenha puxado a linha baixa do Roy Normand, porque nós temos um Adriano do Dr. Palmeira na cocheira, que é um potro um pouco mais curto, assim como a potranca do ministro. Animais bem feitos, mas um pouco mais curto. Ele é bem esse comprido. Adriano já é o contrário. Ele é bem comprido. É um potro mais comprido, mais bem feito. Então, me agrada muito quando o biotipo segue a linhagem a qual ele foi escolhido. Então, esse potro, eu olhei o vídeo dele, sinceramente, mesmo por vídeo, me agradei. E novamente, é início de outubro, mas também já é outubro. Qual é o cavalo aí de pequeno porte que vocês lembram agora, assim, de supetão? Cavalo pequeno, corredor, valente, aqueles que brigavam e voltavam. Lamico Steve. Lamico Steve. Então eu vou apelidar o Hermes Martins aqui de Lamico Steve. O Hermes repicou pra cima do Zuca agora, e eu vou falar aqui, porque o Hermes falou que o Jadir era Soldier of Fortune. E tu falou que era Roderick O'Connor. Eu achava que era Roderick. São dois irmãos. Claro que agora ele está com o auxílio do Google, mas ele falou antes, né? Aqui, ó, ele é Soldier. Olha aí, que bom. Excelente notícia. O Roderick O'Connor. Eu estou jogando contra o patrimônio. Isso prova que o programa é visto. Levou repique do pequeno. E agradeço. Isso prova que o programa é ao vivo, não tem edição, não tem mentira. Porque eu joguei contra o patrimônio. Claro que se ele do irmão do Jadir, que ganhou a principal prova de grama de potros no Rio de Janeiro, valoriza muito, né? E o seu ao vivo colabora porque ele teve... Aí. Foi essa confusão que eu fiz. É isso aí. Bom, levou Isso aqui é bom trabalhar de parelha. De qualquer maneira, o repique do Lamico Steve. O repique foi ótimo, os dois são Galileu, tá sensacional. Já pula pro 37 então, hein, que é Kodiak Cowboy também, mãe No Rights, Falcon Jet. Enfim, um porte também, pelo jeito... É irmã do Hipermura, é irmã da Milo Cup, que é uma potranca nossa, que ganhou na segunda apresentação, tá indo muito bem. Eu acho que essa potranca, também você falou de veterinários, pertence a dois grandes veterinários, o Igor e o Raul, respectivamente Aras de Célios e Aras Niju. A potranca é muito linda, a mãe não falhou, o Hipermura foi muito bom cavalo, essa potranca nossa, Milo Cup, está pintando muito boa, ganhando, como eu disse, na segunda apresentação. A mãe é irmã da Dust Cup, múltipla ganhadora clássica na Gávea, égua de grupo 1. O Kodiak Cowboy, essa é a primeira geração dele, e já estão pintando muito bem, tanto aqui quanto no Uruguai, os Kodiak Cowboy. Então é a ocasião para quem quer investir num cavalo que já foi um grande sucesso nos Estados Unidos, tem tudo para ser um grande sucesso aqui no Brasil e agora está no Uruguai, essa é uma das últimas chances. Porque depois que o pessoal vê a boca do baralho, quando começam a correr, aí o preço é outro, né? Não, aí é outra história. Nesse aqui eu vou ser suspeito no comentário, mas informações dentro de casa sempre fica mais fácil tu ter crença no que tu vai falar. Nós compramos no leilão internacional um Kodiak numa mãe Royal Academy. E ele está dando um potro de excelente qualidade, um potro comprido. Mais um depoimento que então, assim, o que eu gostaria de falar do Kodiak Cowboy, porque às vezes as pessoas não chegam a se formar bem, ele teve sucesso até, se não me falha a memória, os 1.800. 2.000. O Melatonin ganhou Santa Anita de Cap, 2.000 metros. Ele tem um grupo 1 na milha. Nos Estados Unidos. Ele, como corredor, ganhou o grupo 1, 1.200, 1.400 e milha. Não, tô falando. E o Melatonin, o melhor filho dele, ganhou 2.000 metros o Santa Anita de Cap, a principal prova de Santa Anita. Então, assim, não sei por que motivos especializaram ele depois na velocidade, mas... É que ele foi eleito Champion Sprinter nos Estados Unidos, aí automaticamente as pessoas acham que ele vai dar só velocidade, mas ele tem... Com essa égua que é No Heights, não é? Exatamente, isso que eu estou dizendo. Olha a linha, olha pode ir tranquilamente a 2.000 metros. Porque as pessoas ficam mas um Kodiak na curta... Não. Eu continuo na crença que o Kodiak vai corresponder nas mais variadas distâncias. Se tu tendo uma linha baixa no Heights, não tem como não corresponder. Um dos grandes avós maternos do Brasil. Então, assim... E não sei quando o Kodiak volta, porque as informações que tenho é que ele já está sediado no Uruguai. Sim, vai ficar por lá. Então, é uma pena. Vamos ter que viajar lá para o Uruguai para trazer o Kodiak para cá. Mas já dá para comprar primeiro esse aí, né? Já dá para... Comprar filha já. E falando em...
é tanta raça, né? Agora a gente volta pro Xangai Bob, né? Que o Zuca se referiu aí, a toda a expectativa que existe e as últimas oportunidades, né? São as últimas 3, com certeza. Né? Essa potranca, tudo já foi falado bastante sobre o Kodiak Bob, sobre o Xangai Bob. A mãe é irmã do Necessaire, do Poetiche, do Rambi, ganhador de Grupo 1. Outra linha materna do Araras. A potranca de 490 quilos também, de altíssimo padrão, Aras Fronteira. É uma das atrações do leilão, com certeza. E falar em Aras Fronteira, que eu fiz aquela referência ao Emílio, a gente tem que fazer referência ao Mano Mogler, né? Sim. O Mano se criou lá com o Máriozinho, com o pai dele, mas ele teve uma responsabilidade tremenda, né? Tu assumiu um Aras do tamanho, do porte da Aras Fronteira. Cedo, né? Claro. Jovem, e assumir a responsabilidade de ter que... E já está colhendo frutos. Tem que dar parabéns aí ao Mano Mogler. Manteve o padrão de qualidade que o pai exigia e tinha em casa. Número 40 do leilão. Bom, esse é o último Xangai Bob. Agora só tinha 2, agora só vai ter um quem chegar. E esse potro é fenomenal. Ele já está aqui no jockey, tem fotografia dele também. É um potro espetacular. E esse é o detalhe, a mãe é irmã própria do Sal Grosso, que foi o cavalo do ano no Brasil. Ganhador do Campeonato de São Paulo, ganhador do Grupo 1 na Gávea, acho que foi o Lineu de Paula Machado, não lembro mais. Estado do Rio de Janeiro. Então, é um Xangai Bob numa mãe, irmã própria, num champion, num cavalo do ano, na linha materna, essa linha materna é a mesma do Redatore, aliás, perdão, do Juan Normand, e a mãe, além de irmã própria do Sal Grosso, é irmã materna da Uno Otetual, que é Grupo 1 também. Outro de luxo. O Zuca, 41 eu estava olhando aqui, que é Kodiak Mãe Blade. Esse é o que eu estava dizendo. Esse é um Kodiak para essa. Um Kodiak só velocidade. Se tem que ter velocidade, o pedigree como esse não podia ser melhor. Onde é que o Dr. Ivan está criando? Ele comprou essa potranca no leilão virtual de liquidação do senhor Jamil Nami, questão de 2 meses atrás. Porque o Dr. Ivan ele sempre teve uma coisa, né? Ele sempre foi de filtrar coisa boa. Para quem quer velocidade, essa potranca ela não está escrita em Turf Gaúcho, porque ela é de 15 de novembro. Mas ela é uma graça fisicamente e o pedigree de velocidade é fenomenal. O pai foi o melhor velocista dos Estados Unidos. Blade Prospect não precisa falar, Punk não tem que falar, Purple Mountain não tem, Tumble Lark não tem, é tudo de bom para melhor. Eu citei ela, sabe por quê? Porque talvez ela as pessoas não percebam às vezes, né? E há tanta qualidade no leilão que tu talvez queira correr um Turf Gaúcho, uma coisa antes, mas nós vamos olhar, ela tem 430 quilos e às vezes tem gente que discrimina. Só que ela é nascida de 15 de novembro. Isso eu talvez ela olhando aqui. Um detalhe importante que nós não falamos no começo, os potros desse leilão, numa condição especial que o Jockey e a associação que cederam ao leilão do Bento, eles podem ser inscritos ainda no Turf Gaúcho, apesar de que as inscrições já se encerraram, e na Tríplice Coroa numa condição especial. Ou seja, quem comprar um potro, ou se o proprietário defender o potro, e quiser optar por escrevê-los, apesar de estar o prazo oficialmente encerrado, poderão fazê-lo tanto no Turf Gaúcho quanto na Tríplice Coroa, pagando a taxa, até com um preço mais camarada, digamos assim. Então quem quer comprar, eu acho que o Turf Gaúcho é cedo, porque ela é de novembro, mas tem penca em fevereiro, março, abril, maio, e ela sem dúvida alguma vai chegar lá. Eu acho que vai ser uma das barbadas do leilão. Verdade. E falo isso porque o pessoal talvez queira para antes, e ela, bem como dizia o Zuca, para a Turf Gaúcho é cedo, mas ela vai chegar aí aos seus 460 quilos em corrida, ela é uma sem graça. dúvida alguma. E ela é forte, é um espetáculo. 42, Santa Maria de Araras. Quando eu falo Santa Maria de Araras, né, não é que seja ele o criador, mas me refiro ao Aido Ivet, Polibeck, toda a linhagem do Araras. Signal Tap. Então, isso por Esse é um si dos só... 3 produtos que está domado no leilão. Tem 28, 29 e 42. Né? Tem 3 produtos domados, até onde eu sei. 28, 29, já mencionamos, e esse potro 42. E esse é o contrário da égua que a gente falava. Esse tem tudo pro Turf Gaúcho, porque esse é nascido em agosto. Já está domado. Sim, já está domado. E o Aido Ivet dá em qualquer... Putback, aonde tu botar, é só largar. E essa linha materna, essa linha materna é da linha materna da melhor, mais famosa velocista da história do Turf argentino. Está aqui, ó, Vacación. A quinta mãe é irmã própria da Vacación. Estúdio Meyer, então, oferecendo aí uma linhagem completa. Isso que o Hermes falou no começo do programa, que ele viu, filmou e tudo, tem vídeo dele também. Vi os vídeos, ainda hoje de manhã estávamos brincando com o Zuca, que eu estava enlouquecendo, porque eu vi o vídeo dele no Face. Não estávamos nos encontrando, mas o Hermes fez a gentileza de nos remeter. Ele galopa diferente esse potro. Eu vou, já que estamos aqui para brincar, nos divertir e ao mesmo tempo falar sério, eu acredito que esse vai ser um potro para mais distância.
Não proíbe de correr o turf, nada disso. O jeito de galopar dele é um jeito de galopar de fundo. Esse é um animal que eu acredito... Talvez, apesar do pedigree, Ailton, não seja um wild event de velocidade mais de fundo. Isso são questões, claro, né? Mas sendo corredor... Sendo olho, porque se nós olharmos... O Candy Ride e o Riades começaram correndo penca em 500 metros. Se nós formos olhar o tipo físico do cavalo que ganhou o Turf Gaúcho ano passado e o próprio estilo do cavalo, que também não tinha aquela velocidade no vamos. Sim. E é um cavalo que tinha tudo. Acho que está no Uruguai, não tá? Tá no Uruguai, né? Talvez nós temos aqui no mesmo caso, porque o Turf Gaúcho, o que é importante, não é? Quando eu falo em Turf Gaúcho, falei nesse caso, vou falar em outros tantos, é que o Turf deixou de ser uma reta. O Turf Gaúcho é uma carreira de prado em 700 metros. Sim. Inclusive é no trilho aberto, não tem nem trilho, é no aberto. É verdade. Entendeu? Então, antigamente, todo mundo estava muito preocupado com o que tinha lá do 0 ao 100, do 0 aos 300. Sim. Claro que tem que ter marca neutro, mas não é mais aquela exigência que tu tem que ter aqui no 700. Tem que chegar aqui na frente. Tem que chegar aqui. E diria até mais, o Turf Gaúcho ele tem uma exigência que acompanhei em toda a história que o pai teve, forma de dizer sozinho, né? Sem eu estar acompanhando de forma mais profissional. E agora também, nós temos, eu acompanhando ele, temos 2 Turf Gaúchos, temos a Batuca, a Espetacular Dance. E é necessário no Turf Gaúcho, no meu ponto de vista, que o animal chegue inteiro. E às vezes tu não tem o melhor número, mas tu chega inteiro. E aí se tu chega inteiro, faz uma diferença. Na hora da verdade faz uma diferença. Então muitas vezes, volto a repetir, não é proibitivo que ele corra o Turf Gaúcho, assim, viu o animal e tem a ideia de que ele vá mais longe. Mas como bem citou, o fato era um animal que eu confesso que olhei de... O Diezmal ganhou o Turf Gaúcho. E depois ganhou o Bento? É isso que eu ia falar agora. E era o Wild Event também. O Wild Event também, olha aí. Não, a história é cheia disso. O Falcon Jet ganhou a eliminatória da NPC e ganhou o GP Brasil. 1000 metros na grama e ganhou 2.400. Só para nós não passava a gente, o Bagé em Concert correu a penca no Alegrete. Correu a penca no Alegrete, exatamente. E veio ganhar o Bento Gonçalves. Eu falei do Riad, do Candy Ride, mas são vários exemplos. O bicho quando é bom, é bom. Essa é a verdade. O bicho quando é corredor em qualquer distância. E vale a mesma coisa para 46 agora, que é Cristina Zaltulau, numa mãe de Color. E eu vou citar aqui o Sr. Mickey. Vocês podem citar. Tá aí o Wilton pode falar. Talvez um dos cavalos mais corredores que já apareceram na curta aqui dentro do Cristal, que ia ganhar o Turf Gaúcho, podemos dizer assim. Ele ganhou a eliminatória numa marca espetacular e... Não. Peço perdão. Ele não ganhou a eliminatória porque ele perdeu para recordista. Ele perdeu para Sweet Springs. Sweet Springs, isso mesmo. Perdeu para Sweet Springs. Isso mesmo. E depois ele corria tanto que ele foi negociado, ele é reprodutor até hoje. Vou tentar ser o mais rápido possível na história dele. Ele se preparou para o Turf, mas não chegou 100%. Não vou dizer que se chegasse 100% ganharia do Sweet Springs, que era uma excelente potranca. Aí foi direto para o Rio de Janeiro, depois do Turf. Estreou lá como barbado, Manzini montava, fez segundo, perdeu para o Criminoso. Dali, não sei, infelizmente aconteceu, perdeu um pouco de carreira, retornou para o Sul e, retirado o Turf Gaúcho do currículo, ele, infelizmente, saiu de raia quebrado invicto. Ele ganhou 4 carreiras a fio, sendo a última clássico, estava vendido para o Igrejinha. Exato. Sendo que ele quebrou o pós-disco e o Dr. Paulo Meira, como pessoa idônea que é, seríssima, quis desfazer o negócio e o Igrejinha falou assim, não, te pago parte então, mas quero ele como garanhão. Era uma máquina de correr. Máquina. Mais uma boa dica. Então, assim, sinceramente, eu gosto muito dessa linhagem do Cristina Zaltulau. Eu acho que é um animal que dá muito resultado. Tá? E aí, Drapô Tricolor também é uma linhagem materna que sempre deu muito resultado. Eu acho uma baita compra e por diversão, jogo rápido, nós conhecemos esse sangue bem porque o Sr. Mickey passou na nossa mão. Rei Jazz, perdi um protetor de chorar com Rei Jazz. Depois. Sim. E ganhou muita carreira, né? Rei Jazz, tu passou, tu te divertiu muito com o Rei Jazz. E, bom, dá pra cantar muita coisa aqui, então assim, eu acredito muito nessa linhagem. Eu acho que dá pra se divertir bastante. Enfim, a gente citou aqui aqueles que a gente mais... Aqueles que a gente imagina que sejam as atrações, né? E outras que talvez sejam prejudicados por nascimento. Como você sempre diz, também a gente não pode citar todos, são 50 e poucos animais. Né? Mas enfim, o que importa é que, mais uma vez, esse programa aí que junto com o Zuca,
eu, o Zuca, na época o Eduardo, imaginamos, elaboramos na nossa cabeça e com o auxílio do Paulo conseguimos botar em prática, que isso eu acho que é bacana, tanto é que vem tendo um número de visualizações muito bem bom. significativo, né? E vai ter muito mais agora, porque agora nós vamos terminar aqui, ele já vai estar no ar lá. Sim, vai dar tempo de Então divulgar nós mais. em 4, 5 dias nós tínhamos aí 500, 600 visualizações. Agora nós temos aí, fechar 12 dias até o dia. 10 dias, né? 11 dias. Enfim, eu não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração. Eu, da minha parte, eu só tenho a agradecer. Quem tem que agradecer, na realidade, somos nós da TBS, a você, ao Paulo, ao Hermes e ao Wilton e a outros tantos que já colaboraram conosco nesse programa. Renovar o convite a todos para a Semana do Bento Gonçalves, uma semana espetacular, como você falou, as atrações começam já na quarta-feira com recepção a delegações, churrascos diversos. Quinta-feira temos a apresentação às 4h30 dos potros e dos cavalos em treinamento, depois tem jogo de remates aqui, acho que a partir das 7 horas, 7 horas deve ser aqui na social, o pessoal já pode ficar por aí. Sexta-feira o leilão, corridas na tarde, à noite, depois o leilão, sábado o dia do Bento, quer dizer, é um final de semana. E domingo o pessoal pode descansar da maratona, quer dizer, eu acho a data do Grande Prêmio ser no sábado sensacional. Então é uma semana realmente para todos nós e para todos que estamos vendo, que gostam de turf, maravilhosa. E quem gosta de turf vai ter a oportunidade de jogar no Bento aí através do sistema do Jockey Clube Brasileiro, através do sistema da Pedra Cristal. Vai passar nas Pedras também, vai passar no programa de Las Pedras. No programa de Las Pedras? Né? Vai estar inserido dentro do programa, então vai ter jogo no sistema junto do Uruguai, né, que é a nossa mesma Pedra Cristal, vai ter jogo no Jockey Clube Brasileiro, vai ter jogo no Jockey Clube de São Paulo. O momento é de transição, aí tá. O turf brasileiro precisa cada vez mais dos turfistas. De união. Esse é um fato, eu tenho certeza aí que os presidentes vão acabar achando... Me disse hoje de manhã o Filizola que estarão todos os presidentes aqui, estavam no Paraná, os 4 estão confirmados, os 4 aqui em Porto Alegre. Eu acho que isso é um primeiro passo no rumo do que todos nós turfistas queremos e precisamos, que é o turf unido, o turf como uma coisa só, é o interesse de todos nós. E o leilão é uma boa oportunidade para quem tem possibilidade. A gente não pode deixar o turf morrer, né? A gente escuta muito falar que diminuiu a criação, e é fato, que diminuiu o número de reprodutoras, por óbvio se diminuiu, né? Claro. Mas quem pode, quem ama o turf, quem respira turf, quem tem possibilidade, tem que comprar, tem que adquirir, tem que fazer movimentar. É a gente verdade. tem que movimentar. Meu pai me dizia uma coisa, desde que eu era pequeno, quando não tinha cavalo ainda, ele dizia, quando você tiver cavalo, se for adulto, tiver cavalo, você vai entender. Você ganha uma, esquece 50 que você perdeu. Isso é a grande verdade de tudo. É verdade. Esquece 50 que perdeu. Então a gente está aí tentando, da forma possível, né, colaborar com o turf. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também tem esse mesmo intuito. Uns podem mais, outros podem menos. O fato é que a gente tem que se unir. Então eu encerro o programa agradecendo a ti. Obrigado. E desde ontem, quando eu vim gravar esse programa, tem algumas coisas que marcam a vida de um turfista. Eu nunca tive grande amizade com o Eduardo. Nunca conheci ele, né? Sempre superficialmente, né? Mais contato com o Zuca. Mas ele me emocionou muito da forma como tudo aconteceu, né? Eu não gosto de falar em coisas tristes, então eu quero deixar aqui meu coração, de fundo do meu coração, para a família do Eduardo, que vai assistir, né? Que são teus sócios, e a ti, obviamente. Eu quero encerrar dando um abraço no Zuca, abraçando a todos os familiares do Eduardo e ao turfista do Brasil. Obrigado, meu caro. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu.